Oi, eu sou o Ben Martin Balik e sou estrategista de marketing de performance para o agro. Criei esse podcast porque eu vi muita empresa do agro incrível deixando dinheiro na mesa por falta de processo comercial, processo de marketing e de pós-venda. Meu objetivo aqui é simples: ter uma prosa que dê clareza, método para a sua operação ser mais eficiente, desde a produção de conteúdo na internet até a venda, a fidelização do produtor rural e do pecuarista. Bora ver então como sua operação pode ser mais estratégica e menos improvisada? Sejam bem-vindos a mais um episódio e dessa vez vamos falar sobre crédito rural e governança. Dois assuntos têm relação, a gente vai falar sobre isso. E primeiro, queria agradecer a Maíra Delfino. Obrigado, Maíra, por ter aceitado aí o nosso convite de participar aqui do podcast. É um prazer e uma honra para mim poder conversar com vocês e poder falar um pouquinho daquilo que a gente faz com tanto amor no agronegócio. Maravilha. E você que está ouvindo a gente, antes da gente começar o nosso papo, eu preciso dar aquele recadinho top para você. Se você aí está com problema de vendas, acho que todo mundo, né, Maíra, fica com problemaço de vendas. Talvez não problema, mas é que elas são a solução, né? Quando elas quando a grana retorna para Vende casa. Que passa, já ouviu isso? Quando a empresa está com problema, a galera fala assim, vende que passa. Sempre é bom vender mais. Exatamente. Se você está com esse problema de vendas, então você pode usar o AgroSDR. O AgroSDR é uma plataforma de inteligência artificial que vai fazer o primeiro atendimento do produtor rural. Especialista em explorar melhor as conversas com os produtores rurais e conseguir transformar ele numa visita à fazenda. Então hoje, com aquela placona lá, proibido proibido a entrada de vendedores, você soluciona com AgroSDR. Você vai fazer aqueles anúncios na internet, em vez do seu RTV que está lá no campo não ter sinal para atender, o AgroSDR vai fazer esse primeiro atendimento, já deixar alinhado a visita na fazenda e vai ajudar você a vender os seus produtos e serviços no agro, específico para esse setor maravilhoso. Já com todas, o nosso agente tem todas as soluções para falar regionalmente, por cultura, por tipo de agronegócio. Então, você vai poder ter um projeto personalizado aí para você, certo? E a gente vai começar a usar aqui também, né? Oi? A gente vai começar a usar aqui também, gente. Vai começar a usar no Conacred. Solução de todos os problemas. Exatamente, exatamente. Seus problemas acabaram. Muito bom. Bom, vamos então ao nosso papo com a Maíra. Para apresentar a Maíra aqui para vocês que não conhecem, para você aí que não conhece a Maíra ainda, ela é CEO do Conacred, o maior evento da América Latina de crédito rural. E não é para quem quer tomar crédito, tá? É para empresas do agro que trabalham com avaliação de crédito, com concessão de crédito privado e assim por diante. Então, para vocês já ficar esperto de qual é o tipo de crédito que a gente está falando. Muito obrigada por esse convite. É um prazer, uma honra poder conversar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho da nossa experiência no crédito agro. A gente nem chama de crédito rural, porque normalmente o crédito rural, quando a gente fala de crédito rural, todo mundo já pensa que é aquela questão de plano safra, enfim. E a gente fala muito com o público que dá crédito, que concede crédito para o produtor ou dentro do agronegócio, na linha de financiamento privado. Né? Então, é isso que a gente faz hoje. Eu caí de paraquedas no agronegócio, tem 12 anos que eu estou aqui nesse setor maravilhoso, e a gente diz que quando o bichinho do agro pica, a gente não sai nunca mais, né? O bichinho do agro me picou. E cara, foi um negócio muito doido, porque eu sou tradutora intérprete de formação, não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. E comecei a trabalhar com eventos quando eu estava numa empresa de shows internacionais aqui, nada a ver. E eu era secretária do presidente dessa empresa, e lá atrás, quando era mocinha. E aí, depois disso, eu fazia shows enormes lá, era Beyoncé, festivais grandes, Iron Maiden, tinha, festivais grandes e grandes shows. E depois que eu saí de lá, eu fui para uma temporada fora do Brasil, fui fazer um MBA, inclusive em marketing, que hoje eu não uso para absolutamente nada, né? Porque eu nem faço marketing da minha empresa, é achar que faz junto com o pessoal, com o nosso departamento de marketing liderado pela Betânia. E
por lá eu descobri uma paixão em trabalhar em eventos corporativos. Naquela época, o Brasil não era tão difundido nessa questão de eventos corporativos, mas lá, eu morei em Londres, e lá a gente tinha muito evento corporativo. E aí eu acabei entrando nessa área, fui desenvolvendo algumas habilidades ali, fui criando algumas habilidades de inteligência competitiva, né, para conseguir entender e fazer bem uma agenda de evento, né, fazer bem compor uma agenda de evento boa para setores diferentes. Então, isso é feito por inteligência competitiva, inteligência de mercado. Fui desenvolvendo essa área e acabei me apaixonando, ficando nessa área. Quando eu voltei para o Brasil, eu entrei num grande grupo de eventos corporativos e caí de paraquedas no agronegócio. Era para eu fazer todos os eventos corporativos do agro, todas as conferências que o agro tinha nessa empresa. E foi aí que eu conheci o crédito jurídico, enfim, fiz até um evento de marketing no agronegócio, fiz o primeiro evento que a gente teve de agtech no mercado, foi a gente que fez lá por essa empresa, então fui picada nessa época. Que legal, que legal. E quando que você começou a se envolver com crédito mesmo, com a parte de crédito? Foi lá, né? Isso foi em 2015. Tinha um evento lá que era um evento mais jurídico e de aspectos de risco. Então, eu já comecei a entrar um pouco mais nessa área, mas mais no lado risco, concessão de crédito e mais jurídico, realmente. Aí, esse evento, ele acabou virando um evento, era um congresso de jurídico, né? Um congresso jurídico agro, e a gente teve uma... a gente começou a ficar sabendo dessa questão do lado de financiamento lá também, e foi lá que eu comecei a conhecer essas pessoas. Então, a gente usa muito o LinkedIn, né? O LinkedIn é a nossa ferramenta principal de trabalho aqui para conectar com as pessoas. Hoje também mas assim, hoje a gente tem muito mais conhecimento de mercado, das pessoas do mercado, então também tem outras frentes. Mas o LinkedIn, naquela época, foi primordial para a gente começar a conhecer e se envolver com essas pessoas. E a partir, eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, um profissional específico, e nessa conversa com ele eu falei, olha, né, cheguei aqui em você, tal, queria entender um pouco mais do mercado. Ele me falou um pouco mais do mercado e falei, agora eu queria saber se você não consegue me indicar alguém para eu conversar, né? Além de você, outras pessoas para eu conversar, porque eu estava fazendo a questão, né, usando a inteligência competitiva para criar esse evento. A inteligência competitiva é fazer boas perguntas. E eu, né, como curiosa nata, fazendo as perguntas, aí ele me indicou, ele falou assim, não, peraí, vou fazer melhor. Pega o papel aí, anota. Ele me deu uns 10 telefones de 10 gerentes de crédito que ele conhecia, que eram pares dele em outras empresas, e foi aí que começou o evento. Né? Foi aí que eu falei, cara, vou falar com essa galera toda, e aí comecei a falar, e aí todo mundo que eu falava, é um mercado muito carente, né, de informação, de iniciativas educacionais, é um mercado muito carente. Hoje ainda depois de 12 anos que a gente já está nesse mercado, ainda Imagina há 12 anos como não era, né? Então, eu falava com as pessoas assim, nossa, ficavam maravilhadas. Ai, que bom que você vai fazer isso, ai, que bom que a gente vai ter algo assim. E aí já as portas foram se abrindo, porque é um mercado muito gostoso de trabalhar, então as portas foram se abrindo, né? E os relacionamentos foram chegando naquela época, foram sendo iniciados, e aí que a gente começou a criar o que o Conacred é hoje. Né? Na época ele não chamava Conacred, e aí depois de 3 edições, a quarta edição, que na verdade é a nossa primeira do Conacred, virou o Conacred, virou o que a gente conhece, né? O que foi se desenvolvendo para chegar no que é hoje. Sensacional, sensacional. Puxa, parabéns pelo trabalho, né? E eu gostei muito do que você falou e aprendi bastante aqui com uma frase muito, muito legal, que inteligência de mercado é fazer boas perguntas. Nossa, isso é muito sensacional, porque é isso, né? As pessoas, elas pararam de se interessar pelas pessoas, elas são interesseiras, né? Então, assim... E a gente só é interessante quando a gente é interessado. Exatamente, né? Então, puxa, isso é incrível, sensacional, sensacional. E a gente continua fazendo a mesma coisa hoje, viu, Ben? Ah, é? O processo, ele muda,
né? Porque as ferramentas vão Usa mais chegando. digital. Exatamente, as ferramentas elas vão chegando e o processo ele vai sendo adaptado para ser otimizado por essas ferramentas que a gente vai conseguindo na tecnologia. Mas o processo ele continua sendo o mesmo, é relacional. É um processo relacional. Sensacional, sensacional. É um processo de conversa, a gente bate muito papo. Hoje eu já nem tanto, né? As meninas que fazem mais isso, mas assim, a gente consegue entender muito o momento do mercado, como o mercado está, o que o mercado está precisando, fazendo essas perguntas e ouvindo e conseguindo absorver essas respostas, entender por trás dessas respostas como que a gente pode trazer uma solução. Perfeito, sensacional. E entrando nesse assunto até, Maíra, eu queria perguntar assim, hoje a gente está passando por um momento bem delicado no agro. Né? O pessoal comenta que é a tempestade perfeita. Tem todos os elementinhos ruins que podiam acontecer e estão acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está o cenário do crédito? A gente sabe que está nessa mesma pegada, mas como é que está? Eu queria entender um pouco mais e tal. Bom, e dar essa visão para quem está, para o pessoal que está ouvindo a gente também. Bom, vamos lá. O que a gente. Bom, eu não dou crédito, tá? Eu não analiso crédito agro, mas a gente ouve muito o mercado, usando a inteligência competitiva, né? Usando a inteligência de mercado. A gente ouve muito as pessoas do mercado, a gente entende muito o que eles estão, como é que está acontecendo nesse momento. Já tem uns 2 ou 3 anos que nós vemos uma nuance, né? Desde lá de 2015, eu já vi alguns movimentos, tá? Eu tô gatinhando no agronegócio, tem muita coisa para aprender, né? Ainda. Mas eu vejo que a gente já viveu alguns ciclos desde 2015 e os ciclos eles têm se tornado mais próximos, e esse ciclo que a gente passa agora é o ciclo mais denso que eu tenho visto até então. Tá? A gente já viu lá quando eu comecei, né? Recuperação judicial do produtor rural era um negócio super novo, não tinha nem saído diretrizes ainda, não tinha nada, foi o primeiro, assim, né? Que estava lá, boom, foi o primeiro que, cara, abalou o mercado. E hoje a gente vê muito. A gente vê que pode ter virado até uma indústria do lado né, de quem quer meio que vender isso, vender a recuperação judicial como uma reestruturação, como uma blindagem de patrimônio para o produtor rural, sem mostrar os lados ruins, porque tudo tem prós e contras, né? Claro. Às vezes você mostra um lado, às vezes você está ali, né, meio a uma pressão. Cava um buraco para abrir outro, né? Posso te dizer que o buraco que você está abrindo é maior do que o buraco que você está fechando. Enfim, a gente vê nesses últimos anos que lá quando estava em pandemia, todo mundo precisava comer, estava todo mundo em casa, as commodities foram preço lá em cima, era um problema. A gente estava no problema do lado de cá. O problema do lado de cá era um problema de, cara, vendi a 8, a commodity está 12, 15. Eu vou descumprir esse contrato do 8, vou entregar para o 15 porque eu vou ganhar mais. Esse era um problema que a gente estava vendo lá na época, né? 20, 21, mais 21. Aí a gente foi para o outro extremo. Vendi a 8, a commodity agora está 6 e meu custo está 9. O que é que eu faço da minha vida agora? Porque essa conta não fecha. Né? Então, assim, a gente estava num extremo e a gente foi para o outro extremo em poucos anos, porque se isso aconteceu em 21, beirado 22 aí, nós estamos em 26 e já tem 2, 3 anos de um momento de crise, vamos dizer assim. A gente não gosta de falar essa palavra, mas é um momento delicado que a gente tem passado nos últimos 2, 3 anos, né? E este ano, o que eu ouço de mercado? Que este ano de 2026, a gente tem visto que as contas elas estão começando um movimento para entrar na linha novamente, mas que a gente vê do outro lado guerras, que é estreito fechando, produto, insumo não chegando no Brasil em tempo certo, custo de produção aumentando, ao mesmo tempo que o custo da commodity está caindo, né? Ou seja, reforma tributária, uma questão tributária, uma questão de insegurança jurídica,
uma questão política no Brasil que impacta na segurança ou insegurança jurídica. Então, a gente vê realmente, né, um governo... Escala 6x1 também atrapalha se for aprovada, né? A gente vê que é um governo que não prioriza o setor, né? Não dá muitos benefícios para o setor, e é um setor que está aí, corresponde a 1/4 do PIB do nacional. Aí você começa a ver, poxa, mas juros subindo. Agora, né, caiu 0,25. Vai fazer grande diferença? Não sei. É o início de uma potencial queda? Amém, vamos crer nisso, né? Mas, assim, não difere muito do que os investidores já tiraram o pé, já tiraram a grana do país, entendeu? Viram, pô, tem insegurança, política não se agrupa, cada hora é uma tributação diferente, o povo arruma. Eu vou botar meu dinheiro aí, eu vou tirar meu dinheiro daí porque tá inseguro, vou colocar em outro lugar que tem mais segurança, que eu vou ter, né? Porque, na verdade, o investidor, o produto dele é dinheiro. E ele quer fazer o quê? Mais dinheiro. Se ele acha que ali não está seguro para ele fazer mais dinheiro, ele vai para outro lugar que está mais seguro para ele fazer mais dinheiro, gente. É fato. E eu também, se eu fosse investidor, eu também faria isso, né? Então, realmente é o que você comentou da tempestade perfeita. É o juro, é a política, é a insegurança jurídica, é a questão, né, dos investimentos estrangeiros saindo do país, é a commodity que está baixando, é a commodity dos Estados Unidos que está com boa produção, é muita produção que abaixa o preço, né? Um potencial, é um ninho esse ano que pode aí acarretar mais chuva no sul, mais seca no centro-oeste, enfim, é um momento que as seguradoras perderam muito dinheiro no agronegócio e tiraram o pé do agro, né? Que no fim a gente vê, poxa, então vamos fazer seguro, mas a galera não quer fazer seguro. Você acha poucas seguradoras nesse momento que fazem seguro da produção, porque o negócio está pegando, eles já perderam muito dinheiro aí, então. Mas entendemos, assim, vemos que o que a gente tem ouvido do mercado estamos em uma... Estava lá embaixo, a gente vai começar a subir de novo, né? Para a próxima safra. A gente chegou no fundo do poço, agora não tem para onde ir mais, é só para cima. A gente espera que realmente a gente não tenha mais para outro buraco para cair, né? A gente espera que agora o cíclico, o movimento do agro sempre é cíclico, né? A gente ouve muito isso de mercado. Aí teve outras crises bem complicadas em 2004, 2005, teve outras crises anteriores, aí eu não participei dessa, tá? Mas assim, teve outras crises que a gente ouve de mercado que foram muito, muito difíceis também. Mas hoje a gente tem mais tecnologia, tanto no campo quanto no crédito, na análise, né? A gente tem mais tecnologia, a gente tem mais acesso à informação, a gente tem mais gente trabalhando no setor, em todas as áreas, em todas as frentes, fora da porteira, dentro da porteira, no meio da porteira, enfim. E aí a ideia estamos em um movimento de melhoria? Estamos em um movimento de melhoria, mas o que eu preciso fazer para participar desse movimento e sair dessa? Essa é a grande questão, né? Porque a gente vê que está existindo também muito RJ, os modelos de negócio parecem que não estão indo muito no modelo, tem que remodelar o negócio, tem que remodelar o mercado também, como que vai se comportar a cadeia, tanto desde a indústria até a revenda, a gente percebe que existe um impacto também de decisões, né? Então, as decisões de cadeias, elas estão começando a refletir também nisso, que aí a gente entra no ponto principal aqui do nosso discurso, que é a gestão. E para a gestão ficar melhor, precisa de governança. E aí, Maíra, que raios que é a governança? Gente, governança são as boas escolhas, as boas decisões. Porque frentes de trabalho temos muitas em todos os lados. Opções de trabalho também temos. E a gente precisa fazer boas escolhas, né? Tomar boas decisões que levem o negócio adiante, que deem sustentabilidade para o negócio, seja sustentabilidade financeira, sustentabilidade econômica, sustentabilidade até de gestão de pessoas, porque a gente precisa das pessoas para trabalhar, para estarem nos negócios e os negócios avançarem, né? Então, a governança ela envolve muitos pontos.
A gente fala muito com quem, de alguma forma, lidera, né? O líder, ele precisa fazer essas boas escolhas, mas para ele fazer boas escolhas, ele tem que ter boas opções. E como é que ele chega nas boas opções para poder decidir a melhor, né? E a gente fala que a governança ela é baseada, ela tá fincada na política. Porque o que é uma boa escolha para a tua empresa pode não ser para minha. Vai depender da Depende do política teu da empresa. apetite e do meu apetite. Depende daquilo que você tem como princípio e daquilo que eu tenho como princípio. Depende do que o teu negócio faz e o meu faz. Depende de uma série de... Né? A gente ouve muito isso, né? Ai, qual que é a melhor garantia? Depende. Qual que é o melhor investimento? Depende. E tudo isso tem que estar descrito numa boa política. Né? Se a tua política reflete aquilo que você como empresa que o teu CNPJ representa, você vai fazer boas escolhas baseadas naquilo que está escrito. Né? E a gente tem visto que é um momento de rever políticas, né? Principalmente as políticas de crédito e cobrança. Né? Mas é o momento da gente rever políticas porque a gente precisa entender o que eu quero decidir, onde é que eu quero colocar os meus esforços, quem são as pessoas, qual é a alçada dessas pessoas, né? Até onde essas pessoas têm poder de decisão e a partir dali não é. E isso pode mudar de tempos em tempos. Né? Por quê? Porque um momento mais desafiador pode mudar a alçada de alguém que está abaixo de um líder. Né, do principal, do C-level. Quem vem logo depois pode mudar a alçada dele. Né? Olha, você decidia até 10 mil, agora você vai ter que decidir até 5, porque a coisa que nós estamos segurando a onda. Ou não, cara, nós vamos aproveitar esse mercado porque a nossa empresa está nadando de braçada agora, porque a gente vende lenço, está todo mundo chorando, então nós vamos vender lenço agora. Então, cara, você decidia até 10, agora você vai decidir até 18. E eu vou só decidir a partir de 18h01, né? Então, isso tudo depende muito de onde você está posicionado, mas a boa governança vem de uma boa política, que reflete aquilo que você acredita como empresa. Perfeito. Deu para entender? Então, está relacionado com o jeito da empresa, a maneira como a empresa está organizada e o que ela está propondo para o mercado. Então, está envolvido... É o jeitão de ser. Entendi. E até onde fazer. Perfeito. E como se estabelece governança dentro de uma empresa? Vamos lá, eu estou aqui com vamos colocar aqui um cenário, né? Estou com uma indústria, e perfeito. É uma empresa familiar, vamos colocar o padrãozão do agro, né? Uma empresa familiar, eu tenho, vamos colocar aqui 3 irmãos, estão trabalhando juntos, né? A minha irmã também é sócia em estágio financeiro, então são 4, vamos colocar aqui, porque geralmente coloca a mulher no financeiro, que ela é boa de conta. E que manda nos outros. Porque ela manda na empresa. Né? A gente segura o negócio, né? Normalmente. E que manda nos outros, né? Porque é o financeiro que manda nos outros, né? Então é assim mesmo. Então, geralmente é assim que está configurada geralmente uma empresa no agro familiar. Primeira coisa, papéis e responsabilidades bem definidos. Perfeito. Olha, irmão número 1, que é o Zezinho vai cuidar do comercial. O irmão número 2, que é o Tonhão vai cuidar do administrativo, gestão. O número 3, que é o João, vai cuidar da produção. E a Mariazinha, ela vai segurar o financeiro. Então, assim, papéis e responsabilidades. A Mariazinha não vai se meter com o Tonhão, que não vai se meter com o Zezinho, que não vai se meter cada um nos seus papéis e responsabilidades. E alguém ali vai ter que ter uma aprovação, né? Alguém vai ter que ser escolhido para ser a aprovação do negócio. Né? Então, sei lá, se às vezes o pai está no negócio também, ele está saindo do negócio, né? Está fazendo um plano de sucessão, o pai é que vai aprovar as estratégias dos 4 irmãos. Entendi. Você precisa ter o papel e a responsabilidade de cada um e alguém que aprove. Que seria... Porque senão eu defino a minha aprovação, eu defino e eu aprovo. Aí, né? Numa empresa gigante seria o conselho, basicamente, né? Conselho, um CEO, aí, né? Depende da organização de cada empresa.
Perfeito. E aí, então, entendi. Definir os papéis e também as autonomias, o que eles podem decidir, o que eles precisam de autorização para decidir. Exatamente, de uma aprovação, uma segunda aprovação, né? Até onde Uhum. ele vai, a partir de onde tem alguém que vai tomar essa decisão. Até onde ele decide e a partir de onde vai ter alguém que decide por ele. Perfeito. E aí, a partir disso, tem toda a parte de organograma e processos desenhados. Isso é governança. Uma política bem definida com todos os processos e todas as alçadas. É isso aí. Perfeito. É E fácil colocar aí... isso em prática? Não, não é. Não é. Não é porque às vezes tem Mas muito ego envolvido, tem muito... tem ego, tem competências, tem delicadezas quando é uma empresa familiar, porque você não quer pisar no carro do outro, às vezes você tem que tirar e mexer. E às vezes os processos, eles estão escritos no papel de uma forma, mas eles acontecem na prática de outra. Entendi. Né? Porque assim, olha, o fulaninho decide a partir daqui. Só que aí deu algo ruim aí no meio do caminho, e o fulaninho já não está mais decidindo até aí, ele está decidindo além daí, porque, sei lá, quem estava, né, saiu de férias ou ficou doente, sei lá, e não voltou, enfim, e porque as coisas, a velocidade das coisas, ela está muito rápida hoje, né? Então, acabou que ele, ou porque ele é muito às vezes se muda proativo. o profissional, também muda o nível de autonomia, né? Porque às vezes você é um profissional, era sênior antes, e agora você contratou um pleno, um júnior, e aí o sênior saiu, você não conseguiu trazer, então ele tem menos autonomia porque ele tem menos laço. Exatamente, ou porque as cadeiras mudaram, exatamente, ou porque as cadeiras mudaram, o mercado está aquecido, principalmente a gente vê isso muito no crédito. O mercado está aquecido, o crédito ele está sendo muito valorizado nesse momento, né? Ou mais valorizado do que ele já foi. Porque no fim, quem vende não recebe, não vendeu, né? E hoje, quem não tem isso estruturado, Maíra, o que difere uma empresa no mercado hoje? No momento de crise, se eu tiver isso, eu supero melhor uma crise, eu supero melhor uma tempestade, uma queda do ciclo, a baixa do ciclo aí do agro, ou não, ou eu supero menos, porque isso bem feito, né? Estou dizendo isso bem feito. Se você não tiver, você corre mais riscos, né? Ou, claro, que se na tua política você tem um apetite maior a risco, você já está vulnerável de alguma forma. Mas se você não tem isso desenhado, é muito mais risco que você corre. Né? É risco de, enfim, vender e não receber, é risco de vender e não conseguir entregar, é risco de mais inadimplência, porque o setor está com uma inadimplência já calculada alta, né? Então, você corre mais risco. Né? Vou entrar em recuperação judicial só porque eu não fiz isso? Não. Né? A gente espera que não, mas você corre mais risco de a questão se avolumar a tal ponto de que você não consiga sair dela de forma mais fácil, né? Que você precisa de mais ajuda para sair de uma situação. Perfeito. Surge uma dúvida aqui, eu não sei se você entende disso, mas eu acho que é legal para quem está ouvindo a gente, eu também não entendo muito bem. Então, de repente, seria legal aqui a gente trazer. Quando o pessoal fala muito de recuperação judicial, o que exatamente acontece numa recuperação judicial, assim, de uma maneira simples? Só para a gente entender, e para quem ouve não ficar assustado, e para quem ouvir também ficar preocupado. Né? Então, basicamente é isso. Vamos lá. O que é uma recuperação judicial? Eu não sei se você fez parte desse público. Eu vi pouco, eu era criança, não me lembro muito bem, mas a gente entende essas diferenças. Antigamente, existia aquela questão de concordata e falência das empresas, né? Falência existe hoje ainda, né? A diferença de uma falência para uma recuperação judicial é que a falência ela é solicitada por um fornecedor, por um parceiro que te vendeu algum serviço, algum produto. E você não pagou, e aí o fornecedor vai lá e fala assim: olha, eles não estão pagando,
tem regras, tá? Eu estou simplificando ao máximo, eu também não sei as regras, Tá porque tudo bem. é lei, enfim, eu não sou É advogada. como é para mesmo, eu sou do marketing. Aí o fornecedor vai lá pro juiz e fala assim, né? Ó, essa empresa não está pagando, eu quero que eles sumam do mercado, porque aí tem umas regras. Quando é decretada a falência de uma empresa, ela tem que se dissolver e entregar os ativos para pagar os funcionários, para pagar, enfim, tem uma regra, tem a lei que eu não sei, tá? Porque eu não sou advogada, mas é assim. A recuperação judicial é o outro lado. É quando a empresa não está bem das pernas, né? Putz, tive um produtor rural, tive 2 ou 3 safras ruins, né? Putz, deu El Ninho, eu não me planejei para isso, não tinha seguro, enfim, deu ruim. Deu ruim, eu me afundei em dívida e eu não consigo pagar isso aqui sozinho, eu preciso de ajuda. E aí a pessoa, o dono da empresa, fala assim: socorro, preciso de ajuda. Essa é isso. E aí o que ele faz? Ao invés de um fornecedor ir lá e falar assim, mata essa empresa porque essa empresa não paga, é a própria empresa falando assim: olha, deu ruim aqui, eu preciso de ajuda para pagar minhas contas. Joga uma boia que eu estou afogando. É isso. Exatamente, me joga aqui. E aí, aí existe todo um processo, mas nesse processo ele contrata uma empresa que vai fazer um plano de recuperação judicial, né? Aí tem a judicial e a extrajudicial. A extrajudicial, você chama os seus credores antes e fala com todo mundo: fulano, eu tô te devendo 2 e eu não consigo pagar. Cicrano, eu tô te devendo 10 e não consigo pagar. Beltrano, eu tô te devendo 15 e não consigo pagar. Vamos realinhar aqui como é que eu vou fazer para te pagar isso aqui, mas eu preciso continuar meu negócio para poder te pagar. Eu não tenho de onde tirar mais dinheiro para te pagar, eu preciso continuar com esse negócio. Então, eu te devo esses 2, mas você tem que me ajudar, continuando me ofertando os teus produtos para eu continuar produzindo, para poder fazer mais dinheiro e te pagar o que eu vou começar a dever agora e o que eu já estava te devendo. Entendi. Essa é extrajudicial. Postergar pagamento, fazer, se for uma revenda, fazer estoque e vender. Isso aí, você vai negociar, a extrajudicial você chama os teus credores e negocia com eles a melhor forma de você pagar aquilo. E já negocia o daqui para frente. Aí você vai me vender teu produto, tal, eu vou te pagar, enfim. A recuperação judicial, ela é uma surpresa. Tá, assim, pode ser que já... não, de repente, o credor tá ali, aí ele vê no jornal: nossa, fulano pediu recuperação judicial, eu tinha tanto dinheiro lá. É meio assim, tá? Mas existem sinais, né? E a gente já fala há muito tempo desses sinais com os profissionais do Conacred. Existem sinais que a empresa está dando que ela vai meio mal das pernas. Né? Existem sinais de compra, existem sinais de pagamento, quando ela começa a rolar demais uma dívida, né? Quando ela fala assim: bom, agora eu vou comprar estoque, por quê? Porque ele tem um tempo para pedir recuperação judicial e um tempo que ele não pode mexer em conta. 18 meses. O que ele faz? Ele já se prepara. De caso pensado, ele já faz assim: eu vou comprar tudo para depois entrar em RJ, entendi. Para depois pedir RJ, né? E aí tem alguns que são pegos de surpresa, tem outros que já meio que se ligaram. Depende do quê? De você entender da sua política e começar a observar os movimentos do teu cliente. Por isso que a gente fala que para o financeiro e o crédito, o comercial é tão importante. Porque o comercial está na ponta. Ele consegue ver. Aquele cara ali comprou 3 máquinas novas. Umas máquinas pesadas. Tá devendo. Aquele cara ali, nossa, mas ele não está plantando na mesma área. Ele diminuiu a área. Sabe, o comercial está na ponta, está visitando a fazenda, o comercial consegue prestar atenção e consegue passar algumas informações para o crédito. Entendi. Prever o que está acontecendo com esses finais, entendi. O crédito, lógico, vai conseguir decifrar essas informações, mas essas informações passadas pelo comercial, elas são riquíssimas. Porque aí ele fala: pô, mas espera aí, o cara não precisava de uma máquina nova, ele comprou 3. Para quê? Sabe? Então, assim, a gente fala que a recuperação judicial ela pode ser uma surpresa, mas ela pode não ser, ela pode ser um movimento
já meio que premeditado. E existem ferramentas de mercado hoje que prometem mostrar um fluxo, né, que já pode indicar um problema das pernas. Entendi. Né, existem ferramentas, né, no mercado Sim. que já ajudam a avaliar essa questão, né? E aí a empresa querer colocar na política que ela vai usar, porque isso custa dinheiro, que ela vai usar essas ferramentas, que ela vai... E também, porque a gente vê, cara, às vezes o comercial tem 400 RTV na rua e tem 50 pessoas do crédito decidindo. Temos uma discrepância, o crédito precisa decidir numa velocidade muito maior do que o cara do comercial precisa vender, porque afinal de contas tem 400 vendendo e 50 decidindo. Então, né, pode passar alguma coisa, por isso que a inteligência artificial e a tecnologia e as ferramentas, elas são tão importantes nesse processo de decisão, alinhadas, é claro, a cultura, a política. E existe uma relação... Eu falei o que é recuperação judicial agora? Que eu falei tanto? Não, você falou, você respondeu a pergunta, ficou, para mim, sensacional. Gente, a grossíssimo modo, de uma forma muito simples, porque tem muito mais coisa envolvida. Eu não sou advogada, mas eu convivo com eles há muito tempo. Então, né, se deu para a gente traduzir, é bom. Tá ótimo, tá ótimo. É realmente para ter esse entendimento mais quando a gente vê essa notícia, a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, não ficar menos cego. Aqui a gente não colocou, a gente comprou o óculos da barraquinha, não foi lá na ótica, entendeu? Ah, entendi. É só para você conseguir enxergar alguma coisa. Exatamente. E qual que é a relação do crédito com vendas e com marketing? Hoje, numa empresa. Somos todos do mesmo lado, né? Todo mundo participa da mesma empresa, e o que a gente deve ter em mente é que a gente precisa fazer aquele negócio girar. Certo? Primeira coisa, estou nessa empresa, vou jogar a favor dessa empresa. Afinal de contas, estou aqui, ela que paga meu salário, né? Estou aqui, vesti a camisa, estou do mesmo lado de todo mundo. Porque o que a gente ouve de mercado nesses anos, agora está começando a mudar, mas a gente ouve de mercado nesses anos é que o comercial briga com o crédito, porque o comercial fala, pô, eu quero vender, você não aprova, e aí como é que eu faço para vender? A minha meta está alta. Olha, você precisa vender. E nós precisamos garantir que essa grana vai voltar. Então, você me ajuda a garantir que a entender se o cliente tá bom. Não vem me falar que ele é só, não, ele é formador de opinião, ele é ali na região dele, ele é o líder de opinião da região dele. Ele usa as melhores tecnologias. Não me fala só isso, me fala coisa que aí pergunta o vizinho e fala, fulano tá devendo todo mundo. Então, não me fala coisa que eu não sei, não me fala o que eu já imagino, né? Então, assim, a informação que o crédito precisa... Gente, é a mesma empresa. A gente não tá de lados diferentes. Todo mundo precisa vender. Entendi. Mas, né, para a gente fazer a meta, todo mundo precisa vender. Mas a gente precisa garantir que a venda vai ser bem feita a ponto de ela voltar para casa. Voltou para casa, estamos todos no mesmo time. Marketing, você faz a sua parte divulgando aquilo que a gente faz. Comercial, você faz a sua parte indo lá, visitando o cliente, fechando o contrato. Crédito, faz a sua parte, analisando e falando assim, cara, segue que a venda é boa. Cara, vamos limitar um pouco aqui o número desse cliente, porque vi algumas coisas aqui. Você não vai deixar de vender, só que você não vai vender 10, você vai vender 8, você vai vender 6. Mas esses 6 é mais garantia que esses 6 voltem do que os 10 voltem. Né? Ou por isso que a política ela é tão importante. Porque, no fim, a gente pode não ter um impasse dentro da empresa entre as áreas. Porque, no fim, todo mundo quer o bem da empresa. E o bem da empresa tem que estar descrito da política. Perfeito. Porque é o quê? É o documento. A governança que você falou, né? É o documento que retrata o meu apetite, o meu limite de risco, o limite que eu aguento de risco, né? O que eu preciso entregar para investidor,
o que eu preciso entregar para dono tá aqui, tudo tem que estar descrito na política, porque aí eu vou saber, cara, dá, não dá. É por isso que precisa de. A gente no marketing chama de. Eu não sei se no crédito também chama, que é um nome técnico de gestão, que é SLA, né? O acordo entre. Que é o Sales Level Agreement, que é um acordo do que você pode. Até onde pode ir a vendas, o marketing, o crédito. Então, esse documento ele vai ajudar. E aí, você pode implementar isso até dentro de um CRM para o vendedor checar, olha, se checar isso, antes de enviar a proposta para ele, ou enviar alguma coisa assim para ele, ou, enfim, avaliar esse produtor, se ele tem essas características, que é o que você estava falando lá, que são observáveis, talvez seja um risco para a empresa e talvez você, às vezes, você acaba sendo inimigo da empresa porque você quer garantir o seu, mas no longo prazo a empresa vai ser prejudicada, ou seja, você na verdade, está prejudicando o seu trabalho do futuro, né? E no fim, é uma segurança que cada profissional tem também. Porque se está dentro da política e dentro da política, essa não é a minha responsabilidade. Agora, se eu agir fora da política, ela vai ser minha responsabilidade, porque eu não agi de acordo com o meu limite. Perfeito. Aí caiu numa recuperação, a culpa foi minha, porque eu não agi diante da política. E agora, cara, tá fora da política, mas é um cliente importante, eu preciso tentar. Joga no colo de quem tem a responsabilidade. Joga no colo do teu C-level. Porque ele vai definir, porque ele tem visão mais ampliada da situação, ele consegue enxergar quem está nas cadeiras mais. Ela tem uma visão mais do alto, é como se estivesse no avião. Aí ele vai olhar e vai falar assim: dá, não dá. Aí você passa a responsabilidade para frente. Olha, tá fora da política, tá acima do meu limite. Agora tá na tua mão, tá no teu colo. Você me fala o que eu devo fazer. Vou ou não vou? Você passa a responsabilidade para quem tem uma visão diferente. Sensacional. Mas não dá para passar toda a responsabilidade. Por isso que a gente precisa de limites, né? De papéis, responsabilidades e tudo já definidos de antemão. Porque não dá para ir para o CEO toda hora. Olha, chegou. Não, peraí. O CEO tem outras coisas para fazer, ele tem um olhar estratégico. Então, ele não pode ficar olhando tudo. Ele tem que olhar aquilo que está fora do tudo, né? O que aqui a gente faz, até na Chá, que é um processo interessante, a gente chama de RCF, né? Que é a responsabilidade-chave de função. Então, lá existe um documento, a pessoa entra lá, além de depois que ela assina o contrato dela e tal, e tudo mais, né? A gente tem o RCF, que são as tarefas que ela precisa executar naquele setor, e até onde ele tem autonomia, até onde ele não tem, ele depende de quem vai tomar a decisão. Isso tudo já existe uma documentação prévia, porque empresas muito grandes, né, Maíra? Isso é muito comum acontecer. Você dá uma volta com o CEO na empresa e falar, o que fulano faz? Ele não faz a mínima ideia. Aí ele vai perguntar para o chefe do departamento dele, o que fulano faz? Não faço também a mínima ideia. Foi que nós temos ele aqui porque estamos gastando dinheiro. E isso é mais comum do que a gente imagina na gestão. É mais comum, principalmente em grandes corporações. Por quê? Porque não tem um papel claro do que aquela pessoa faz. Ela faz, às vezes, tanta coisa que ninguém sabe para que ela foi contratada para fazer. O que aquela pessoa foi contratada para fazer? As pessoas não sabem. O único que vai saber é o RH depois que ele olhar a carteira. Porque às vezes nem o RH vai saber de bate-pronto. Aí você pergunta para a pessoa, nem ela sabe, né? Porque ela faz tanta coisa, ela socorre tanta gente, Eu venho aqui, porque assim, né? Só apaga fogo. E vou pra Não, vem aqui, aí eu falo com fulano, aí eu resolvo isso, aí eu falo com o ciclano, mas peraí, essa função não existia, né? Essa função não era para existir. Então, a governança é importante por causa disso. E Maíra, como que o Conacred desse ano, o evento desse ano, que vai ser em novembro, né? Como que ele está sendo desenhado para ajudar o mercado nesse sentido?
Maravilha. Nós estamos indo para a nossa 8ª edição, né? Acabei de voltar de Goiânia, né? Quando a gente está gravando aqui, o nosso roadshow de Goiânia foi há 2 dias. O que a gente faz? A gente entende, né? A gente usa inteligência competitiva para entender e desenhar soluções para o mercado. Em novembro, nós vamos falar muito de gestão de risco, né? E vamos falar muito sobre o processo e a esteira do crédito. De novo, né? Porque a gente faz isso muito, mas assim, a gente precisa sempre desenhar essa esteira de crédito de novo e atualizar o que essa esteira de crédito tem de novidade, seja de ferramenta, seja de novas ideias que estão sendo implementadas para cada processo da esteira, para poder facilitar a decisão de quem toma, né, do gerente principalmente, e a política, desenhando e redesenhando a política de crédito. Além de informações e novidades que impactam no setor, que vem, por exemplo, do lado jurídico, né, legais, que às vezes não são legais, mas são legais, né? A gente tem, por exemplo, um novo provimento aí dados para as recuperações judiciais, né, que vão delimitar algumas questões, e o novo entendimento. Então, a gente vai falar muito do provimento, a gente vai colocar, a gente fez uma mesa de CEOs, para que, primeiro, a gente fala lá do mercado, cenário, mercado, perspectiva, traz aí um economista, traz alguém de nome do mercado para falar como é que está esse momento e qual que é a expectativa. E depois a gente vai botar os CEOs e vai falar assim, agora me fala a realidade. Na prática, o colega ali falou, e o que você vê como líder de empresa? Aí tem lá indústrias, trade, a gente está trazendo um de cada setor para que a gente consiga cobrir esse mercado. Fora isso, a gente vê que a gente está num momento de pressão. Então, nós estamos tentando trazer uma pessoa que vai falar sobre tomada de decisão na pressão. Entendi. E assim, totalmente fora do setor, tipo um cara do BOP, pra você ter noção, quem que a gente está tentando trazer. Sim, hein? Já foi então, assim, esse lugar? Não, eu tô nesse momento negociando com essa pessoa. Exclusivo, hein? Aqui, ó. Vamos torcer para dar certo. Merecendo inscrever no canal, dar aquele like lá, compartilhar com os outros, porque imagina o cara do BOP ajudando você a reverter a situação da tua empresa. Meu Deus do céu. Gente, porque assim, quem mais pode falar de tomada de decisão sob pressão, gente? O cara que está com a vida em risco. É isso aí. Se alguém lá toma uma decisão que é contra o líder ali, já era, todo mundo morre. Literalmente, né? Não é que a empresa só vai precisar pedir recuperação judicial, mas tá todo mundo vivo. Não, o cara morre. Então, e isso nada mais é do que é estratégico, né? O princípio da estratégia é assim, ela tá ali para ser aplicada em outras áreas. Então, a gente vai falar sobre isso. E fora isso, a gente traz, claro, ferramentas inovadoras que podem ajudar no crédito. Todo ano a gente discute algumas coisas, né? Que todo ano está lá, recuperação judicial, todo ano tem lá na pauta, né? Porque o mercado sempre quer ouvir, mas com perspectivas diferentes, né? Para aquele momento, o que a gente está fazendo, né? Então, sempre baseado naquele momento, e quem quiser ver a agenda, já divulgamos a nossa agenda, tá bem legal esse ano, tem, né, grandes nomes já sendo, neste momento não está pronta ainda, mas já está com muitos confirmados, então pode entrar lá no nosso site e baixar a agenda, que você não vai perder por esperar ouvir de gente de mercado o que você deve fazer nesse momento. Se sua meta é aumentar receita na sua empresa, mas marketing e vendas ainda estão brigando, você tem um problema de estratégia. A agência Chá Agromarketing é especialista em estratégias para o agro. Unimos performance e CRM para transformar a atenção em oportunidade para o time comercial, e não só em engajamento ou números legais nas redes sociais. Estruturamos funis e automações por tipo de safra e manejo, incluindo cadências no WhatsApp, para acelerar resposta, nutrição
e reabordagem de carteira para aproveitar todo o potencial atuando junto com os RTVs. Clica no link na descrição e agenda uma sessão estratégica gratuita. Agência Chá Agromarketing. Improvisadores só prometem. Agente com estratégias no agro bate meta. Perfeito. E tem uma coisa especial para você que vai querer ir nesse evento. É um evento presencial. Vai acontecer de que dia de novembro, Maíra? 11 e 12. 11 e 12 de novembro. Não é no Natal, é um mês antes, tá? Pensa nisso. Mas é um presentão da Maíra para vocês e um presentão também da Lide Cultura e da Chá com o cupom CHA15. CHA15, você vai ter 15% de desconto no seu ingresso. Então vai lá, já pega o seu ingresso, já garante. Por quê? Porque tem vaga limitada, é um espaço específico. Vai, né? Passou um número de pessoas, não vai poder colocar mais, o bombeiro não deixa. O BOP não vai deixar você entrar. Não, gente. O BOP não vai deixar você entrar. A gente tem gente de olho dentro do evento, né? Tá vendo? Exatamente, né? E lógico, você também vai ter oportunidade de ver uma palestra minha lá também. Olha só, a Maíra com muita bondade convidou a gente lá. A gente vai estar para lá e vamos ajudar vocês a também a falar sobre vendas, né? Porque existe lá, você está em recuperação judicial, você vai ter que vender para passar por essa recuperação judicial, não vai? Então, vende que passa, a gente ajuda exatamente nesse ponto, como conectar marketing, vendas e crédito no agro. E uma operação anti-improviso, ou seja, com governança. Então, vai lá e acessa lá conacred.com.br, conacred.com.br, e você vai conseguir lá garantir o seu ingresso com o cupom CHA15. A gente vai deixar o link aqui na descrição para você poder acessar mais fácil, mas é isso. Maíra, puxa, sensacional, que papo. Eu fiquei curioso em perguntar um monte de coisa, mas me segurei aqui para a gente não passar do tempo. Mas, assim, sensacional demais, obrigado mesmo. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aí no Conacred está ajudando muito o mercado e a gente gosta de trazer aqui exatamente isso. Pessoas que estão querendo mudar, querendo ajudar o mercado a se desenvolver, a crescer. E conhecimento é isso, né? Trazer conhecimento, trazer um movimento, trazer, ao mesmo tempo, alertas e uma esperança para o mercado, que é importante, né? Porque é um mercado onde o pessoal está preocupado, mas, ao mesmo tempo, precisa de uma esperança e ferramentas para lutar. Então, parabéns aí pelo movimento de ajudar o mercado com isso. Muito obrigada por esse convite, muito, né, uma gentileza sua, e espero que a gente possa ter contribuído com o bem-estar e a saúde financeira, principalmente das empresas. Maravilha. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com todos vocês. Um forte abraço e até o próximo episódio.